Infelizmente, podemos compartilhar com vocês a notícia triste de que a cantora e figura importante brasileira, Preta Gil, faleceu recentemente. Como você pode imaginar, essa notícia causou grande impacto na comunidade artística e nos fãs em todo o Brasil. Preta Gil havia lutado contra o câncer no ano passado, quando descobriu que estava com um câncer no seu intestino. Ela precisou submeter-se a uma cirurgia de amputação do reto, devido a metástase na área. Após a cirurgia, a cantora parecia estar se recuperando bem e até mesmo anunciou publicamente que estava curada da doença. No entanto, com o passar do tempo, o câncer voltou e se espalhou por várias partes do seu corpo, incluindo a região do peritônio. A doença estava em uma situação delicada e os médicos consideraram que uma cirurgia para tentar estancar o câncer seria a melhor opção. Infelizmente, Preta Gil teve uma parada cardíaca durante o tratamento e precisou ser ressuscitada. Além disso, ela desenvolveu um choque séptico devido a uma bactéria que se espalhou pelo seu corpo, o que complicou ainda mais o tratamento. Apesar de todos os esforços dos médicos, Preta Gil passou por sérias complicações durante o tratamento e cirurgia e acabou precisando de tratamento paliativo. Sua morte é uma perda grande para a comunidade artística e para todos os fãs que admiravam sua música e sua personalidade. Nós mandamos nossos sinceros pêsames à família e amigos de Preta Gil, nessa difícil hora. Veja agora o Dr. Fernando Maluf explicando mais sobre o câncer. Dr. Fernando Maluf, muito boa tarde ao senhor, tudo bem? Oi, Nelson, é um grande prazer poder falar com você e com todo mundo da Band News que está nos vendo. Doutor, a gente provocou essa entrevista com o senhor e eu já tive a oportunidade de conversar com o senhor a respeito desse assunto. E o que me parece é que as pessoas acordaram muito tarde para esse tipo de doença, né? Que o senhor mesmo disse que é gravíssima, né? Se não atendida rapidamente, não localizada rapidamente. E a localização é simples, né? Ou seja, o diagnóstico precoce é simples, enfim. Esse problema que a Preta Gil está correndo nesse momento, está passando nesse momento, é uma situação que ela teve algum tipo de responsabilidade, ela não cuidou direito da doença, ou realmente é uma doença que ela não tem bons prognósticos? O câncer de colo reto, ele é o câncer importante, é o terceiro câncer mais comum nos homens e nas mulheres. No mundo são mais de 1.100.000 casos novos por ano. No Brasil, Nelson, 44 mil novos casos por ano. Então, quando a gente olha as estatísticas, ele corresponde a mais ou menos 7% dos tumores malignos. E esse é um câncer, não falando especificamente sobre o caso da Preta Gil, eu não comento casos de pacientes específicos, mas como exemplo, esse é um câncer que ele é um câncer muitas vezes evitável através de estilo de vida e através também de exames de rotina, né? E o exame de rotina mais importante, Nelson, é o exame que é a colonoscopia. Esse exame, ele é como se fosse uma endoscopia, mas uma endoscopia não do esôfago e do estômago, mas uma endoscopia da área do colo reto, então uma câmera que passa por dentro e que olha para ver se tem pólipos, que são pequenas verruguinhas que, em geral, são as lesões precursoras desse câncer. Então, esse câncer, muitas vezes, não começa como um câncer imediatamente, ele começa através de transformações contínuas ao longo dos anos. Então, é uma mucosa normal que se transforma num pólipo, geralmente um pólipo chamado adenomatoso ou viloso, e esse pólipo se transforma num câncer de intestino. Então, é um processo de muitos anos. E por causa disso, por não ser um câncer de aparecimento rápido, que o exame da colonoscopia é tão eficiente, porque ela consegue, muitas vezes, entender e encontrar esses pólipos e removê-los adequadamente, evitando que eles, no futuro, caso não removidos, se transformassem no tumor. Então, os estudos falam que a colonoscopia, quando feita de rotina, reduz o risco de alguém ter um câncer de intestino. Esse risco ele é diminuído em mais de 80% a 90%. E a partir de qual idade? No passado, 50 anos, mas hoje, com a incidência de casos novos aumentando em jovens, a recomendação é a partir dos 45 anos de idade. O senhor falou de estilo de vida, o senhor falou também dos exames, né? O estilo de vida leva aos exames ou necessariamente eu preciso, a partir dos 45 anos, fazer regularmente esse exame? Eu digo isso, doutor, pelo seguinte, dependendo do estilo de vida, a pessoa tem que fazer esse exame mais cedo? Então, na verdade, a resposta é, em alguns casos, sim. Essa é uma ótima pergunta. Estilo de vida envolve
controle do peso, exercício físico, dieta, são todas coisas muito favoráveis para se evitar esse câncer. Esse câncer também tem uma relação com cigarro, né, que é uma outra coisa importante. Esse câncer tem uma relação com dietas pobres em fibras, né, vegetais. Então tem os fatores de risco que são bem conhecidos. Por outro lado, a gente sabe que tem um percentual dos tumores de colo reto que podem ter uma relação familiar e genética. E aí, para quem tem um parente com câncer de intestino, parente de primeiro grau, então um irmão, pai ou mãe, esses exames muitas vezes são feitos antes dos 45 anos de idade. E para quem tem reconhecidamente uma síndrome genética que pode induzir a esse tumor, também antes. Então, regularmente, eu diria que hoje, todas as recomendações mundiais anteciparam em 5 anos a colonoscopia. Então, era aos 50, agora aos 45, para a população como um todo. Mas para quem tem fatores de risco muito óbvios, eventualmente até em idade mais precoce. Já teve pacientes muito jovens que tiveram esse problema, doutor? Sim, essa semana agora passada, por exemplo, eu assisti um paciente que tinha mais ou menos 30 anos de idade. Então, o que acontece por que os mais jovens têm apresentado esse câncer? Porque, na verdade, não é que os genes estão piores das pessoas, não é porque as mutações estão aumentando. É porque, na verdade, hoje em dia, o grau de dietas que são dietas que levam ou induzem ao câncer são mais frequentes. O grau de sedentarismo da população aumentou. O grau do cigarro aumentou e o grau do aumento do peso, seja sobrepeso ou obesidade também. Então, a modernidade traz tantas coisas positivas, traz coisas também que o nosso corpo não tem tempo de se adequar. E óbvio que, como o câncer, ele é induzido em boa parte pelo estilo de vida, câncer de intestino, mas não só ele, o câncer de mama, o câncer de útero, também vem tendo a sua incidência aumentando ao longo do tempo. Portanto, a gente vê hoje um número maior de jovens com câncer do que era no passado. Isso não tem uma relação que o diagnóstico só melhorou, não. Tem uma relação que sim, os casos eles estão realmente aumentando nessa faixa etária. Antes de a gente partir para o tratamento, eu queria ainda lidar mais com uma situação que a gente tem acompanhado absurdamente, quem está nas redes sociais. O senhor tem uma rede social muito ativa, né? Sempre propagando o bem, doutor, mas o que a gente vê é que há muitos influenciadores, os chamados influenciadores, que muita gente segue, não se sabe por quê, que ficam ali distribuindo receitas de emagrecimento, receitas de alimentação, enfim. E há sempre alguém que diz assim, não coma embutidos, não coma isso, não coma aquilo. Até que ponto uma alimentação regrada dentro de um certo padrão, ou seja, embutidos, outros tipos de alimentos que não são muito recomendáveis, mas são feitos ali com uma certa parcimônia, eles são prejudiciais ao intestino? Então, a gente sabe, por exemplo, que os embutidos, enlatados, dietas ricas em gorduras, em açúcares, são indutores de câncer. Mas o que eu falo, se alguém vai comer um embutido num dia porque está com vontade de comer, não tem absolutamente nenhum problema. O problema é quando você coloca embutidos, enlatados, dietas gordurosas, dietas ricas em açúcar como algo rotineiro da sua vida. Aí sim, isso é um problema. Quando você está ofendendo o corpo continuamente, esse é um problema. Mas outra vez, sem nenhum radicalismo, não é que alguém comeu um sanduíche com presunto e queijo, um sanduíche de mortadela ou de salame que vai ter câncer por causa disso. Agora, se a pessoa coloca isso como uma rotina de dieta, sim, esse pode ser um grande problema. Mas realmente eu alerto para o fato de que esse tumor, diferente, por exemplo, de outros tumores, como câncer de pâncreas, câncer de ovário, esse tumor tem um exame preventivo. E esse, para mim, é a mensagem principal. E esse câncer, ele não escolhe classe social, cor, clero. Esse é um câncer universal. Só que ele pode ser prevenido, em grande parte das vezes, com a colonoscopia. E eu falo isso porque, não falando de nenhum caso específico, mas de um modo geral, muitos dos casos que a gente acaba diagnosticando através dos sintomas e dos sinais ou de uma imagem muito alterada, poderiam ter sido não só diagnosticados, mas prevenidos ou evitado que acontecessem numa fase ainda pré-maligna, o exame da colonoscopia. Esse é um exame
que ele é difundido. Esse não é um exame, infelizmente, que nós temos no SUS de rotina, ou seja, como prevenção. No nosso maquinário do SUS ainda não permite isso, mas para quem eventualmente pode ou tem um plano, isso sim é feito rotineiramente. Basta o médico, o paciente ou ambos lembrarem que isso deve ser feito a partir dos 45 anos de idade. Quando o exame ele é completamente normal, ele é repetido só depois de 5 a 10 anos, então não é um exame que você precisa fazer toda hora, mas ele é extremamente importante. Acho que essa é a mensagem mais importante, porque diferente dos outros tumores, esse tumor sim tem uma prevenção muito eficaz. Bom, falamos da prevenção, falamos do padrão de vida e como a gente pode tentar evitar, né? Você tem o lado genético também, mas o tratamento, a partir do momento que se detecta o problema, ele é um tratamento simples, é um tratamento que vai trazer bons benefícios, vai deixar a pessoa com uma vida, de certa forma, viável? Então, nós temos duas ações importantes do intestino grosso, né? A parte do reto e a parte do restante do intestino além do reto. Quando o tumor é um tumor do intestino grosso, excluindo o reto, ou pelo menos a parte mais alta do reto, a doença é precoce, é tratada com cirurgia. Em alguns casos é necessário uma complementação preventiva com quimioterapia. Já os tumores localizados de reto, Nelson, muitas vezes estão muito perto da borda anal, o que existe um risco de amputação. Então, os tratamentos, além da questão cirúrgica, muitas vezes são, antes da cirurgia, são antecipados com quimio e radioterapia para reduzir o tumor e afastar o tumor o máximo possível a distância dele da parte do canal anal, da borda anal, para evitar uma amputação. Então, os tratamentos evoluíram muito, tanto da área cirúrgica, radioterápica, medicamentosa, e mesmo na doença muito avançada, novas drogas, novos anticorpos, em alguns casos de imunoterapia, tudo isso melhorou sobremaneira. E é importante entender que hoje, sim, a maioria das pessoas estão curadas da doença, mas sim, a gente tem pessoas que pode voltar, e na verdade é para essa direção que a gente vem trabalhando, para diminuir cada vez mais o número de reincidências e aumentar cada vez mais a taxa de cura no primeiro momento, e para quem tem o tumor do reto, não só curar, mas evitar uma cirurgia que é uma amputação de reto, que envolve aquela conhecida bolsinha, que claramente impacta muito na qualidade de vida das pessoas. Se você quer ficar por dentro das principais notícias e estar sempre informado do que acontece no Brasil e fora dele, inscreva-se no canal para receber mais conteúdo como esse. Obrigado.